Atos capítulo 5. Mas certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma posse de terra, e reteve parte do valor em comum acordo com a sua mulher, e levando a outra parte, depositou-a aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do valor do terreno? Enquanto o possuías, não era para teu benefício? E quando vendido, não estava em teu poder? Como, pois, concebeste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E ouvindo Ananias estas palavras, caiu e expirou. E veio um grande temor sobre todos os que ouviram a respeito. E os jovens, levantando-se, cobriram-no e, transportando-o para fora, sepultaram-no. Ao fim de um intervalo de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, sem saber o que tinha acontecido. E Pedro perguntou-lhe, dizendo-lhe: vendestes, portanto, aquele campo? E ela respondeu: sim, portanto. Então disse-lhe Pedro: por que combinaste entre vós para tentar o Espírito do Senhor? Está aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e te sepultarão a ti também. E imediatamente ela caiu aos seus pés e expirou. E ao entrarem os jovens, acharam-na morta, e tirando-a para fora, a sepultaram ao lado de seu marido. E veio grande temor sobre toda a igreja, e sobre todos quantos ouviram a respeito destas coisas. E pelas mãos dos apóstolos eram feitos muitos sinais e prodígios entre o povo, e todos se reuniam em comum acordo no pórtico de Salomão. E nenhum dos outros, porém, ousava unir-se com eles, mas o povo os considerava com grande estima. E em grande número agregavam-se ao Senhor aqueles que criam, uma multidão de homens como de mulheres, de tal maneira que transportavam os enfermos para as ruas, colocando-os em camas e leitos, para que Pedro, ao passar, pelo menos a sua sombra pudesse cobrir alguns deles. E a Jerusalém também concorriam das cidades circunvizinhas multidões, trazendo enfermos e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que com ele estavam, isto é, a seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas um anjo do Senhor, durante a noite, abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e falai ao povo todas as palavras que se referem à vida. Eles obedeceram e entraram, ao amanhecer, no templo e ensinavam. Entretanto, o sumo sacerdote, juntamente com os seus, convocou o sinédrio com todo o senado dos filhos de Israel e enviaram guardas à prisão para trazê-los. Mas tendo os guardas ali chegado, não os acharam na prisão, e voltando anunciaram-lhes o fato, dizendo: achamos a prisão fechada, com toda a segurança, e os guardas estavam em pé junto às portas, mas ao entrarmos ali, a ninguém encontramos. E quando o oficial do templo e os principais dos sacerdotes ouviram estas palavras, foram surpreendidos meditando sobre o que tinha acontecido com eles. Neste instante, chegou alguém que lhes comunicou: eis que os homens que pusestes na prisão estão no templo em pé e ensinando ao povo. Então o oficial do templo saiu com os guardas e os trouxe, mas sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E quando os trouxeram, foram apresentados ao sinédrio. Então o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos ordenamos solenemente que não ensinasseis nesse nome? E enchestes a Jerusalém da vossa doutrina, e ainda quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? E respondendo Pedro e os apóstolos disseram: é necessário obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, suspendendo-o no madeiro. E a este Deus o exaltou pela sua destra como príncipe e salvador, para outorgar a Israel, pelo arrependimento, a remissão de pecados. E disso nós somos testemunhas, bem como o Espírito Santo, que Deus outorga àqueles que lhe obedecem. Mas eles, ao ouvirem isto, sentiram corroer-se o coração, e enfurecidos queriam matá-los. Então um certo fariseu chamado Gamaliel, honrado pelo povo, doutor da lei, pondo-se de pé no meio do sinédrio, mandou que retirassem aqueles homens por um pouco de tempo, e disse-lhes: varões israelitas, tende cautela a respeito do que estáis para fazer com estes homens, porque algum tempo atrás levantou-se Teudas, dizendo ser ele alguém, ao qual se ajuntou um número de homens quase 400, mas ele foi morto, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada.
Depois dele, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e agregou o povo após si, mas também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora, pois, eu vos digo: apartai-vos destes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é obra de Deus, não podereis desfazê-la, para que não sejais achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, chamando os apóstolos a si, açoitaram-nos e os intimaram a que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. E eles retiraram-se da presença do sinédrio, regozijando-se por terem sido achados dignos de padecer afronta por causa do nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de proclamar a boa nova de que Jesus era o Cristo.